A expressão nova perspectiva sobre Paulo se popularizou por meio de dois autores. O primeiro a utilizar essa expressão foi o bispo anglicano N.T. Wright em um artigo escrito em 1978 que tinha o seguinte título: O Paulo da História e o Paulo da Fé. Já o segundo nome que se apropriou dessa terminologia nova perspectiva sobre Paulo foi o já falecido Jimmy Dunn, que usou esse termo pela primeira vez em 1982. O objetivo do vídeo de hoje, dando continuidade à nossa série sobre as novas perspectivas sobre Paulo, é olhar para esses dois autores que, influenciados por Sanders e Stendhal, que nós vimos no primeiro episódio dessa série, continuaram a desenvolver essas novas compreensões a respeito da teologia paulina. Então, se você chegou nesse vídeo e não assistiu ao primeiro episódio da série, eu recomendo fortemente que você assista ao primeiro episódio, porque tanto Dunn como Wright dialogam bastante com as perspectivas do Sanders e do Stendhal, que foram apresentadas no primeiro episódio. Eu vou deixar o primeiro vídeo da série linkado aqui na descrição do vídeo. E se você está chegando no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Daniel e por aqui eu sempre trago diversos conteúdos relacionados à Bíblia e à teologia. E se você se interessa por esse assunto, já se inscreva no canal para ficar por dentro de todos os episódios dessa série. Dito isso, vamos pro vídeo. Bom, pessoal, então vamos lá. Inicialmente, é importante deixar claro que tanto o N.T. Wright como o James Dunn discordam em alguns aspectos a respeito da teologia de Paulo que foram desenvolvidos pelo Ip Sanders. Além disso, o próprio Wright e o Dunn também não concordam entre si em diversos outros pontos relacionados à teologia paulina. Por isso, no primeiro momento, eu vou apresentar a perspectiva do Dunn e no segundo momento eu vou trazer a perspectiva do Wright. Eu acho que assim fica mais didático e a gente não corre o risco de fazer uma análise reducionista das perspectivas de cada um. Então, comecemos pelo Dunn. Inicialmente, em seus primeiros escritos a respeito da NPP, o Jimmy Dunn estabeleceu um diálogo com o trabalho realizado pelo Sanders. Segundo Dunn, a conclusão do Sanders quanto ao judaísmo dos tempos de Paulo era correta, ou seja, ele concorda com a visão do Sanders sobre o judaísmo do Segundo Templo ser uma religião da graça em vez de um tipo de legalismo pelagiano. Além disso, Dunn também aceita a crítica do Stendhal de que Paulo não tinha um complexo de culpa ou uma consciência introspectiva como a de Lutero. No entanto, Dunn ainda carregava uma inquietação dentro de si. Para ele, embora a nova perspectiva sobre o judaísmo do primeiro século tenha sido extremamente útil, ela ainda não foi capaz de fornecer uma leitura adequada de Paulo, e é justamente isso que o Dunn se propõe a fazer. Nesse sentido, Dunn tem muita importância para a NPP, porque ele foi o primeiro autor desse movimento a discutir não apenas o judaísmo dos tempos de Paulo, mas também as próprias cartas de Paulo a partir dessa nova compreensão do judaísmo. Em outras palavras, o Dunn é importante para o movimento da NPP porque ele foi pioneiro na produção de comentários bíblicos a respeito das epístolas paulinas. E ao se voltar para as cartas de Paulo, principalmente Gálatas e Romanos, o Dunn argumenta que o contexto por trás dessas epístolas não era que os judeus estavam buscando a salvação pelas suas próprias obras e pelos seus próprios méritos. Afinal de contas, o Sanders já havia demonstrado que o judaísmo do primeiro século não era legalista. Então a pergunta que se impõe a partir dessa ideia do Dunn é a seguinte: se não era com o legalismo que Paulo estava lidando, era com o que então? A resposta do Dunn a essa pergunta é que Paulo estava lidando com o nacionalismo e o exclusivismo. E para entender melhor como Dunn chega a essa conclusão, é importantíssimo que entendamos a análise que ele faz de uma expressão paulina que aparece tanto em Romanos como em Gálatas, que é a expressão obras da lei. Para o James Dunn, essa expressão tão cara à teologia paulina, essa expressão as obras da lei, não está relacionada à salvação meritória, mas sim às delimitações relacionadas ao orgulho e ao exclusivismo judaico. Em outras palavras, as obras da lei na teologia paulina são indicadores que se referem principalmente à circuncisão, às leis sobre alimentos puros e impuros e ao sábado. E esses indicadores, segundo a explicação do James Dunn, se tornaram importantes na época dos Macabeus, durante os ataques dos gregos aos judeus. Para quem conhece um pouco da história do período intertestamentário, sabe que durante o reinado de Antíoco Epifânio, os judeus foram duramente perseguidos e ridicularizados, e pelo fato dos judeus
judeus serem constantemente ameaçados por nações vizinhas, como um instinto de autopreservação da sua identidade, eles começaram a enfatizar a distinção do povo judeu em relação aos outros povos. Talvez você esteja pensando, legal, Daniel, eu entendi que para o Dan, as obras da lei eram como marcadores de identidade que distinguiam os judeus dos outros povos, mas existe alguma prova textual, algum documento antigo que ateste essa interpretação? E a resposta é sim. Existe um documento que faz parte dos manuscritos do Mar Morto e que se chama 4QMMT, e nesse documento aparece a expressão obras da lei com o mesmo sentido que foi proposto pelo Jimmy Dunn. Esse documento é meio que a prova cabal para o Jimmy Dunn afirmar que no judaísmo do Segundo Templo, as obras da lei não denotavam obrigações legalistas, mas elas representavam principalmente os marcadores de fronteiras, que funcionavam como muros que de certa forma protegiam a identidade do povo judeu. Portanto, com base nessa leitura feita pelo Dunn, Paulo, em Romanos e Gálatas, estava lidando com esse exclusivismo e nacionalismo judaico por parte dos judeus convertidos ao cristianismo que queriam impor os costumes judaicos sobre os gentios. E para ele, o ponto central da teologia paulina é que o evangelho tem como essência a salvação em Cristo para todos, tanto judeus como gentios. O Dan argumenta que para os oponentes de Paulo, ser eleito como um judeu significava tomar a justiça como garantida. No entanto, o apóstolo Paulo se levanta contra essa atitude ao proclamar a salvação pela fé somente em Cristo e ao declarar que os gentios não precisavam se tornar prosélitos judeus para que fossem salvos. Depois que Cristo veio, Paulo vê os eleitos redefinidos como aqueles que têm fé. A marca ou distintivo daqueles que estavam debaixo da aliança não eram mais as leis alimentares, a circuncisão ou o sábado, mas unicamente e exclusivamente a fé em Cristo. Segundo Dan, esse aspecto era tão importante para Paulo que qualquer requisito além da fé era na verdade uma tentativa de construir a sua própria justiça e nela confiar. Por isso, a visão da justificação do Dan tem uma forte ênfase sociológica ou eclesiológica. Para ele, a justificação é a declaração de Deus de que não há distinção entre judeus e gentios, mas todos fazem parte do povo de Deus. A justificação para o Dan não é apenas na relação do indivíduo com Deus, mas também é em relação à formação de uma comunidade na qual não há diferenciações étnicas, raciais, sociais e de gênero. Na comunidade inaugurada pelo próprio Jesus, todos são nivelados unicamente e exclusivamente pela sua fé, e não pelas obras da lei, que, como nós vimos, seria um tipo de orgulho étnico e nacional. E um ponto que eu não posso deixar de falar é que, embora para o Dan a expressão obras da lei esteja intimamente relacionada aos marcadores de identidade dos judeus, ele também compreende que essa expressão tem um sentido mais abrangente do que apenas meros marcadores de identidade. Para ele, a expressão obras da lei pode ser entendida como tudo que a lei exige que seja feito. No entanto, no contexto da missão gentílica de Paulo, quando os gentios estavam sendo forçados a se tornarem judeus, o foco das obras da lei acabou se concentrando mais especificamente naquilo que separava os judeus dos outros povos, que são os famosos marcadores de fronteiras, que o Dan tanto fala. Em linhas gerais, foram essas as principais contribuições do Dan à NPP. Agora, vamos falar um pouco das contribuições do N.T. Wright para a NPP. E quando se fala sobre o N.T. Wright e a NPP, o que geralmente o pessoal se lembra é principalmente a discussão a respeito da justificação pela fé. O N.T. Wright tem uma visão a respeito da justificação pela fé que se opõe à perspectiva mais tradicional. Mas nesse vídeo em específico eu não vou tratar a respeito da perspectiva do N.T. Wright sobre a justificação pela fé, porque já tem um vídeo inteiro aqui no canal falando sobre isso, no qual eu resumo as ideias do N.T. Wright a respeito dessa temática da justificação pela fé a partir de um debate que ele protagonizou com o John Piper. E lá no vídeo eu explico certinho o ponto de vista de cada um a respeito desse assunto. Então vale a pena dar uma conferida nesse vídeo, eu vou deixar ele linkado aqui na descrição. Já no vídeo de hoje eu quero trazer alguns pontos da teologia paulina do Wright que não são tão conhecidos dentro desse debate da NPP. Por exemplo, para N.T. Wright, toda a teologia de Paulo é fortemente influenciada pelo que ele chama de uma estrutura narrativa. E a pergunta que você deve estar se fazendo agora é a seguinte: qual seria então essa estrutura narrativa que molda o pensamento de Paulo? O Wright vai responder que essa narrativa é a história do relacionamento de Deus com a humanidade, representada por Adão e Eva, e posteriormente com o povo de Israel. Como Paulo era um judeu convicto e fortemente influenciado pelas histórias do Antigo Testamento, o Wright, ao analisar
analisar as cartas do apóstolo, vai perceber que existe uma espécie de subestrutura narrativa que alimenta e nutre o pensamento de Paulo. Em outras palavras, o Wright entende que em várias partes dos seus escritos, o apóstolo Paulo está recontando vários momentos da história de Deus, de Israel e da humanidade. Nesse sentido, Wright busca mostrar qual é o fluxo lógico do pensamento de Paulo ao tentar explicar toda a narrativa bíblica à luz da vinda, da morte e da ressurreição de Cristo. E segundo N.T. Wright, o pensamento de Paulo funcionava mais ou menos da seguinte forma. Paulo entendia que Deus havia estabelecido uma aliança com Abraão como a maneira correta de lidar com o pecado humano que tem sua origem no Éden. No entanto, a família de Abraão e, consequentemente, o povo de Israel, em vez de ser luz para as nações, eles se envolveram tragicamente com todo tipo de maldade e de pecado. Ou seja, em vez de cumprir com seu propósito de levar Deus às outras nações, o povo de Israel tratou a sua vocação como um privilégio exclusivo. A ideia é mais ou menos a seguinte, pense comigo, Deus havia dado a Torá como uma forma de abençoar os israelitas para que eles abençoassem outros povos, mas contrariando a vontade de Deus, o que eles fizeram foi reter o conhecimento que eles tinham a respeito de Deus. Eles se agarraram à Torá com toda a força como um fim em si mesmo, e por isso a Torá acabou atraindo Israel para uma justiça nacional que resultou no que Paulo chama em suas cartas do estar debaixo da maldição da lei. E esse estar debaixo da maldição da lei, para o Wright, era a condição do exílio em que o povo de Deus se encontrava. Ou seja, de acordo com Wright, na compreensão de Paulo, o povo de Israel estava sob a maldição do pacto porque eles mesmos descumpriram a sua parte do pacto, que era ser luz para as outras nações. No entanto, Jesus, como Messias e o verdadeiro representante de Israel, é aquele que toma a maldição do pacto sobre si. Segundo Wright, Paulo retrata Cristo como o retorno do próprio Deus a Israel para libertar o seu povo do exílio e torná-lo uma bênção para as nações, cumprindo assim as promessas feitas a Abraão. E por isso, dentro da abordagem do Wright, Cristo é o clímax da aliança. Em outras palavras, para ele, Jesus recapitula a história de Israel para cumprir todas as promessas da aliança de Deus. E a partir dessa leitura que o Wright faz do pensamento de Paulo é que entra a sua concepção a respeito da justificação. Como eu explico lá no outro vídeo, a concepção de justificação do Wright tem tudo a ver com a ideia da fidelidade de Deus ao seu pacto e à sua aliança. Se você não entender essa estrutura pactual pela qual o Wright compreende todo o pensamento paulino, você não entenderá o seu conceito de justificação, porque aliança, pacto e fidelidade são termos quase que inseparáveis da justificação no pensamento do N.T. Wright. Então perceba que interessante, tanto N.T. Wright como Jimmy Dunn argumentam que o judaísmo do primeiro século era fortemente influenciado por um tipo de nacionalismo e de orgulho étnico, mas provavelmente vocês notaram que eles chegaram a essa mesma conclusão por vias diferentes. O Dunn enfatiza muito a dimensão histórica do judaísmo dos tempos de Paulo. Já o N.T. Wright, além de enfatizar essa mesma dimensão histórica, ele também busca compreender a teologia paulina a partir da própria leitura que Paulo fazia das narrativas da Bíblia hebraica. Eu espero que vocês tenham percebido que, embora exista um lugar comum compartilhado por esses autores associados à NPP, e daqui a pouco eu vou falar mais a respeito disso, nós também não podemos deixar de perceber a singularidade e as características específicas do pensamento de cada um. Dentro desse movimento conhecido como NPP, há unidade, mas também há diversidade. Não dá para tratar todos esses autores como se eles tivessem o mesmo pensamento. Da mesma forma que seria imprudente dizer que é impossível traçar características gerais da NPP. Então eu repito mais uma vez, dentro da NPP há unidade, mas também há diversidade. E como no vídeo passado e nesse vídeo eu foquei mais nas contribuições individuais de cada autor, agora eu quero enfatizar 3 princípios comuns que costumam ser compartilhados por esses estudiosos. O primeiro princípio é que o judaísmo do Segundo Templo não é interpretado em termos de legalismo, mas sim de graça, de eleição e de nomismo pactual. O segundo princípio é que a teologia de Paulo é fortemente compreendida a partir da sua dimensão sociológica
política e eclesiológica, que é ilustrada pela inclusão dos judeus e gentios em uma mesma comunidade. E o terceiro princípio é que há uma certa preferência desses estudiosos em enfatizar a doutrina da justificação relacionada à participação em Cristo, que nós falamos sobre isso no primeiro episódio dessa série. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo nós falaremos sobre as principais críticas que foram feitas à NPP. E aí, nesse próximo vídeo, eu vou trazer nomes como Douglas Moo, D.A. Carson, Thomas Schreiner, John Berkeley e vários outros nomes, então vai ser um conteúdo bem interessante também. E se você gostou desse vídeo e achou ele relevante, deixa seu like para fortalecer o canal e se inscreva para não perder nenhum vídeo dessa série. Fiquem todos com Deus e até a próxima!